Fala galera, beleza? Podemos ter confusão em breve envolvendo Federação Egípcia, Liverpool e Mohamed Salah. Isso porque o atacante está na lista de pré-convocados da seleção egípcia, feita pelo técnico Cheikhou Gharib, para a disputa das Olimpíadas de Tóquio, que acontece entre os dias 22 de julho e 8 de agosto, torneio de futebol. O Egito está classificado para a competição e pretende levar 3 jogadores acima do limite de idade. Lembrando, futebol olímpico, atletas até 23 anos. Futebol olímpico masculino, atletas até 23 anos e 3 acima da idade são permitidos. Porém, não é data FIFA, não é um torneio oficial da FIFA. Assim, os clubes em todos os lugares do mundo, na Inglaterra, no Brasil, no Egito, os clubes não são obrigados a liberarem os seus jogadores. Então é necessário uma conversa, é necessário uma negociação entre federação e clube para a liberação do atleta. E claro que pesa muito também o desejo, a vontade do jogador. O Jürgen Klopp, nessa semana, se manifestou sobre o tema. Disse que quer contar com Mohamed Salah, gostaria de continuar com Mohamed Salah nesse período também, porque a gente está falando da pré-temporada do Liverpool e o início da temporada oficial, para vocês entenderem. Assim, o Egito não deve ir até a decisão do futebol olímpico, mas pode acontecer. Então, futebol olímpico em Tóquio, de 22 de julho a 8 de agosto. A atual Premier League, por exemplo, começou no dia 9 de agosto. Então, se o Mohamed Salah viaja com o Egito para Tóquio e disputa os Jogos Olímpicos, ele ficaria sem férias, perderia a pré-temporada do Liverpool e poderia perder também o início da temporada oficial. O Klopp naturalmente disse que quer contar com Mohamed Salah, que ainda não houve nenhuma notificação oficial da Federação Egípcia, é algo que ele vai conversar. E o que eu gostei também, uma outra frase do Klopp, que ele fala: e eu sou um esportista, eu sei que são os Jogos Olímpicos, eu reconheço a importância dos Jogos Olímpicos, então vou conversar, quero falar com o Mo, como ele disse até. Então é um assunto que eu acho que vai render bastante ainda nas próximas semanas, essa negociação do Mohamed Salah com o Liverpool, com a Federação Egípcia, para ele jogar. E aí cabe um pouco do contexto histórico e do relacionamento do Salah com a seleção egípcia, para a gente entender realmente o que está acontecendo. O Salah com o Egito, ele é jogador da seleção principal desde 2011. Tem 67 jogos e 41 gols. Já é o terceiro maior artilheiro na história da seleção egípcia. Foi eleito o melhor jogador africano em 2017 e 2018, mas ele tem pouca história em torneios oficiais com o Egito, porque o Salah estreia em 2011 e o Egito ficou fora da Copa Africana de Nações de 2012, 2013 e 2015, depois de um tricampeonato. Foi uma sequência de resultados muito ruins, né, no classificatório para a seleção egípcia. Então ele foi disputar na base, ele joga uma Copa Africana de Nações Sub-20 e Sub-23, as duas no mesmo ano, em 2011, com o Egito, marca muitos gols inclusive, mas tem esse hiato com a seleção principal na Copa Africana de Nações 2013, 2012, 2013 e 2015 fora. Vai disputar um torneio principal com a seleção só em 2017, quando é vice-campeão da Copa Africana de Nações. Naquela edição, em 2017, ele marcou 2 gols e o Egito perdeu na final para Camarões. Na Copa Africana de Nações de 2019, uma enorme decepção, uma das maiores decepções da carreira do Salah, a derrota do Egito em casa na competição. Caiu nas oitavas de final para a África do Sul por 1-0. O Salah marcou 2 gols no torneio também na fase de grupos. Tem o Mundial de 2018, toda aquela confusão da lesão sofrida por ele na final da Champions League, causada pelo Sérgio Ramos, a dúvida se iria ou não jogar o Mundial com o Egito, consegue ir para a competição, longe da melhor forma física, mas acaba sendo importante também, apesar das 3 derrotas sofridas para Uruguai, Rússia e Arábia Saudita. O Salah marcou os 2 únicos gols do Egito no Mundial. Então, o Mohamed Salah, ele tem uma história que poderia ser bem maior. Ele tem 27 anos, mas poderia ser bem maior com a seleção egípcia. Só que ele já disputou também os Jogos Olímpicos com o Egito. Ainda jovem, em 2012, ele esteve em Londres com a seleção egípcia e acabou sendo muito importante. Na estreia do time, aquela derrota por 3-2 para o Brasil, gols do Rafael, o Damião e o Neymar
para a seleção brasileira. E aí o Abutrika, histórico Abutrika, e o Mohamed Salah fizeram os gols do Egito. O Brasil abre 3-0, o Egito diminui para 3-2. O Salah fez o segundo gol. Na segunda partida, Egito 1, Nova Zelândia 1, ele faz o gol de novo da seleção e o Chris Wood marca para a seleção neozelandesa. E aí na vitória sobre Belarus por 3-1, ele abre o placar, Mohsen e Abutrika fazem os outros, Varenkov faz o gol de Belarus. Seleção egípcia que se classificou naquela edição olímpica para a fase seguinte, as quartas de final, no grupo C, Brasil 9 pontos, Egito 4, Belarus 3, Nova Zelândia 1. E aí nas quartas de final, 3-0 para o Japão, eliminação da seleção egípcia. Então, para a gente resumir e finalizar, o Salah ele não tem tantas competições oficiais assim com a seleção egípcia. E eu acho que o que mais vai pesar aqui é o desejo do jogador. Pelo bom relacionamento que existe entre ele e o seu técnico, entre ele e o seu clube. Eu acredito realmente que se o Salah quiser jogar os Jogos Olímpicos, quiser disputar os Jogos Olímpicos com a seleção egípcia, o Jürgen Klopp não vai recusar isso, não vai negar essa possibilidade a ele. E aí eu acredito também que o Liverpool seguiria o que o seu técnico pensa, não causaria qualquer confusão. De qualquer modo, como eu disse no início do vídeo, vai ser necessário conversar, negociar, colocar todas as partes envolvidas e discutir o que é melhor para todos e, acima de tudo, qual é o grande desejo do jogador. Não ficaria de fora de momentos importantes do Liverpool na temporada, mas atrapalharia o condicionamento dele para toda a temporada seguinte. Enfim, um assunto que eu acho que realmente vai render bastante nessas próximas semanas. E aliás, até aproveitando o gancho, convido vocês para colocar o link no final aqui do vídeo para acessarem o vídeo que a gente gravou no Corujão, eu, o Bertozzi, o Rafa e o Alex Seng, falando sobre futebol olímpico. Qual é o valor do futebol olímpico? Não vou dar spoiler, cliquem aqui no final do vídeo, aí vocês vão entender. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se fala.